sou eu, se entregando ao Pai mais uma vez. Bom dia, estamos aqui gravando um vídeo para falar um pouco da Palavra de Deus. Claro que às vezes a gente não valoriza tanto, né? E às vezes a gente termina se embaraçando com as coisas que o mundo realmente oferece. Mas nesta manhã Deus tem colocado aqui no meu coração para trazer uma palavra aqui, uma palavra de Deus para o meu coração e para o coração de alguém também que esteja precisando, né? Porque todos nós precisamos da palavra e todos nós temos essa liberdade de meditar na palavra. Temos essa liberdade e é necessário que nós façamos isso, né? Da gente meditar na palavra, da gente buscar. Não precisa ninguém ensinar ninguém. Mas, às vezes, a gente está um pouco desanimado, um pouco assim, distraído, né, com as coisas da vida. E aí, às vezes, o auxílio de outra pessoa, através da palavra de Deus, pode trazer um conforto para que a gente possa continuar na caminhada, porque não é fácil, né? Mas eu quero compartilhar aqui uma palavra que está escrita aqui no Evangelho de João, no capítulo 18. Capítulo 18 de João, que diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas estas coisas, que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhes: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que a vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus, é algo maravilhoso que Deus nos concedeu, né, aqui nesta terra, mas sabemos também, com toda a consciência, que aqui tudo é passageiro. Estamos aqui apenas de passagem. E nesta passagem, nós enfrentamos lutas, nós temos momentos de felicidade, momentos de prazer, momentos de alegria, mas enfrentamos também muitas lutas, muitos problemas e muitas dificuldades. Cada um com suas dificuldades e os seus problemas. Mas nós temos também a oportunidade e temos também o livre-arbítrio de escolher com quem a gente quer passar, né, esses momentos, tanto bons como também os momentos de lutas, os momentos difíceis da vida. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio e cabe a gente escolher como que a gente quer passar. A gente sabe que no mundo que a gente vive, a gente sabe que existe diferentes pensamentos, diferentes culturas, cada um tem o seu pensamento, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Nós sabemos também que existe a questão das culturas, onde cada lugar tem sua cultura, né? Tem país por aí que as pessoas não sabem nem o que é o cristianismo, mas acredito que nós, quando Deus nos fez, Ele nos fez, como a Bíblia diz, com suas próprias mãos e nos colocou fôlego de vida, o Espírito, né? E então, por mais que a gente
esteja preso à cultura, esteja preso ao jeito que a gente viveu, né? Aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, coisa desse tipo. Por mais que a gente esteja preso a isso, mas a gente no fundo, a gente sabe que existe um Deus que é todo-poderoso, né? Existe o Deus que ele comanda todas as coisas, que ele governa todas as coisas e que ele é o único que pode definir, decidir sobre as nossas vidas, sobre o mundo, né? Quando nós paramos um pouco para analisar e para pensar, nós vamos ver que Deus é o único que está no controle de todas as coisas. E que existe também Deus, né, que é o nosso amigo, que é o nosso companheiro. A Bíblia diz que ele acampa anjos ao redor daqueles que o temem, né? Mas que existe também o nosso inimigo. O nosso inimigo que está ali sempre buscando uma oportunidade para nos destruir. E essa oportunidade que ele lança para a gente, ele não lança essa oportunidade para a gente dizendo o que vai fazer, não. Ele tem suas estratégias que a gente precisa estar numa dimensão espiritual muito assim, focado para entender, né, quando as armadilhas são do inimigo. E claro que nos tempos de hoje, todos os tempos sempre teve, mas nos tempos de hoje parece que essas armadilhas, essas estratégias, têm sido de uma forma muito intensa, né? Nós vemos que de alguns anos para cá as coisas mudaram bastante e tem sido muito intensa para prejudicar e para destruir a vida do homem. Jesus já falava, né, que nos últimos dias iam ser dias trabalhosos, iam ser dias difíceis, iam ser dias em que não ia ser pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, né? E é nesse sentido, a gente já está vendo o que está acontecendo, já não há mais aquele respeito que havia dos filhos para com os pais, de irmãos, já não tem mais tanta consideração, a coisa está assim, não há mais sentimento, né? A coisa está assim banalizada, a gente vê que as pessoas já não têm mais aquela consideração, aquele sentimento que tinha como alguns anos atrás. E nos tempos de que Jesus estava pregando, aí claro que a mudança é muito mais intensa. Mas, voltando aqui, meus queridos, à parte que foi lida, né, de João, Evangelho de João, no capítulo 18, onde a gente leu que Jesus, ele estava com os seus discípulos, né, ali onde houve a prisão de Jesus. Jesus estava com os seus discípulos, o próprio Jesus estava com os seus discípulos, e aquele que o traía, o Judas, não estava lá, mas sabia onde Jesus estava, sabia. Então, quer dizer, Judas, ele já era aquela pessoa, né, que andava com Jesus, que se fazia de amigo de Jesus, mas que o traía, e Jesus sabia disso. Então, o que eu quero dizer com isso é que, na vida, né, se Jesus passou por essas situações e por essas coisas, nós também havemos de passar, e que na vida isso acontece constantemente. Muitas vezes nós estamos cercados por um grupo de pessoas, seja na escola, seja no trabalho, ou até mesmo em nossas casas, e às vezes tem um ali, ou dois, não sei, que às vezes é o nosso inimigo, né? Às vezes está ali planejando mal contra a gente. Por quê? Porque muitas vezes deixa a semente do mal, né, entrar nos seus corações, e o seu pensamento é esse. Ele dá uma de amigo, mas na realidade ele quer ver você numa situação ruim, né? No caso de Judas, a gente vê, era um homem que aparentemente ele estava convertido, né? Aparentemente, porque ele andava com Jesus, ele se vestia e se comportava parecido também com os discípulos de Jesus. No entanto, o seu coração, né, os seus pensamentos não estavam focados, né,
em fazer o bem, mas sim em fazer o mal. É claro que havia ali em Judas um propósito. O propósito de Judas era dinheiro, né? Era dinheiro. Então o homem muitas vezes, por essas razões, na questão de dinheiro, na questão de fama, na questão de querer aparecer, enfim, são várias razões que existem que é capaz de fazer alguém tropeçar para conseguir os seus objetivos. A gente sabe que hoje em dia acontece muito isso. E as pessoas hoje, elas estão muito focadas em querer aparecer, em querer levar vantagem, em querer ganhar, em querer assim, passar aquela outra pessoa que muitas vezes se diz que é amiga, mas querer passar aquela pessoa ali para trás, querer destruir aquela pessoa. Então a gente tem que ficar alerta, a gente tem que buscar a Deus. É claro que não é fácil, muitas vezes a gente, porque a dimensão espiritual, para a gente realmente buscá-la, é preciso que a gente esteja focado, né, nisso aí, e não é fácil, não é fácil. Seguir a Cristo não é fácil. Jesus certa vez ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então aí é que está a questão, negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é fácil. Você deixar os seus prazeres, né? Você deixar muitas coisas que você gosta, os prazeres humanos, os prazeres do mundo, não é fácil. Mas se a gente quiser seguir a Cristo e viver uma vida tranquila e feliz, o caminho é esse aí. Não significa dizer que a gente já está livre, né, das traições, porque Jesus, ele foi traído dessa forma. Jesus foi traído, né? A gente viu aí que a própria pessoa que andava com ele, que Jesus tinha ajudado, tinha ensinado, estava ali ajudando, ele foi aquele que o traiu, né? Aquele que o traiu. E aí a gente vê que aqueles oficiais, né, chegaram para prender Jesus, e Jesus perguntou: a quem buscais? E eles falaram: nós buscamos Jesus. Eu estou aqui, Jesus falou. Eu estou aqui. E quando Jesus falou isso, Judas estava lá no meio daqueles oficiais, né? Por quê? Porque Jesus andava com os discípulos e eles eram parecidos, né? Na forma de se vestir, eles eram muito parecidos. Então, o Judas estava ali para quê? Para identificar quem era que os oficiais, né, aqueles soldados, deviam prender. Então, o Judas estava ali para isso, né? Além dele trair, ele ainda foi, né, para identificar qual era a pessoa que os soldados deviam prender. Aí traiu e foi lá, se aproximou e ainda beijou, né, para que os oficiais pegassem a pessoa que eles realmente queriam pegar. Então, meus irmãos, é isso. Devemos ficar alertas, porque muitas vezes aqueles que nós pensamos que são nossos amigos, na verdade, às vezes eles estão armando alguma estratégia, alguma armadilha para querer nos destruir. E só Jesus Cristo é que pode fazer com que a gente identifique essa situação, fazer com que a gente prossiga a vida, porque a gente também não pode achar que não tem jeito, não, tem sim. E é normal essas coisas, porque o ser humano é pecador. Mas nós precisamos prosseguir, pedir sabedoria a Deus e prosseguir firme avante, porque não podemos nos prender somente a estas coisas. E uma coisa que também nós devemos ficar atento é as armadilhas, não só de um inimigo, né? De um inimigo, porque a Bíblia diz que na realidade nós temos 3 inimigos, né? Nós temos 3 inimigos. Um primeiro inimigo que nós temos é o mundo. É o mundo. O próprio mundo já é inimigo. Quando a gente fala mundo, a gente não está falando do mundo físico, mas do mundo espiritual, né? Do mundo do que o mundo oferece às suas